Olá, confira as notícias da Assembleia Legislativa agora no Jornal Panorama. Nesta edição você vai ver em destaque: prestação de contas mostra baixa na arrecadação do governo do estado. CPI apura supostas irregularidades em concessão de licenças de táxis. Conselhos de enfermagem se posicionam contra a educação à distância na área. Plenário aprova cargo de ouvidor geral na Defensoria Pública. A repórter Nicole Espósito acompanhou os trabalhos da primeira sessão ordinária da semana e tem os detalhes pra gente. Luciana, o plenário aprovou por unanimidade o projeto que cria o cargo de ouvidor-geral na Defensoria Pública do Estado. A matéria também cria a Escola Superior da Defensoria Pública, que deverá promover o aperfeiçoamento profissional e a atualização técnica dos membros, servidores e estagiários por meio de cursos, conferências, seminários e outras atividades acadêmicas. O defensor-geral do Estado, Leonardo Ogione, acompanhou a votação do plenário e agradeceu a rapidez na aprovação do projeto. Inicialmente a gente tinha uma previsão na nossa lei complementar nacional e na estadual da implementação da ouvidoria, mas como não existia o cargo, a gente não poderia, ainda não tinha conseguido efetivar. Agora, com a criação do cargo, nós vamos efetivar a ouvidoria, que na verdade, no caso da defensoria, é uma ouvidoria externa. É um representante da sociedade que vai atuar como ouvidor dentro da instituição. Então isso é muito importante para o nosso crescimento. Quanto à escola, na verdade, ela vai ser basicamente e principalmente para fazer a qualificação dos nossos defensores, dos nossos estagiários, dos nossos servidores e também trabalhar com a educação em direitos para a sociedade, que é também um papel fundamental da defensoria, e a escola vem possibilitar que a gente organize de uma maneira mais efetiva esse trabalho. O plenário também aprovou nesta segunda-feira o projeto do deputado Gilcinho Lopes, que proíbe empresas e estabelecimentos comerciais que oferecem serviço de ligação gratuita, chamado 0800, de bloquearem ou recusarem as ligações de celulares. O telefone fixo já tornou-se obsoleto, são poucas famílias que têm o telefone fixo. E às vezes, quando eles necessitam do serviço 0800, eles cortam ou bloqueiam a ligação. É para uma informação, para tirar alguma dúvida, para consultar algum extrato dessa natureza. Portanto, o plenário hoje resolveu aprovar à unanimidade o nosso projeto e que, colocado em pauta e sancionado pelo governador, ele será devidamente benéfico para os consumidores. E as empresas que incorrerem em não aplicabilidade da lei, elas sofrerão sanções e até perderão a sua inscrição estadual. Deputados investigam o edital de licitação para placas de táxis na capital. O domínio de idiomas estrangeiros, alegado por alguns motoristas, é um dos questionamentos da Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI da máfia dos guinchos ouviu 10 taxistas que receberam permissões no último processo de licitação da Prefeitura de Vitória, em que foram concedidas 108 licenças de táxis. Os deputados investigam supostas irregularidades e querem verificar a autenticidade de certificados de línguas estrangeiras apresentados na licitação. Os convocados deveriam ser entrevistados por professores da UFES para comprovar o conhecimento dos idiomas, mas declararam que se sentiram constrangidos e não participaram da avaliação. Eles levaram os 5 candidatos por vez para a sala, o anexo local, colocaram 5 professores de idiomas diferentes e começaram a interrogar em outros idiomas, a qual, na verdade, nós fomos convocados aqui para uma reunião. Nós fomos convocados para ser interrogados por pessoas de outros idiomas. E o nosso curso que nós fizemos foi curso online, não foi curso prova oral, o que o edital não pedia. Entende? Nós, na verdade, cumprimos o que comanda o edital. E, na verdade, não se recusamos, mas respondemos que é a lei da licitação é o edital. Os deputados questionam o edital de licitação para placas de táxi da Prefeitura de Vitória e investigam se houve beneficiamento de licitantes.
Nós não queremos prejudicar ninguém, nós não queremos prejudicar ninguém. Nós temos a clareza que 90% dos contemplados são defensores, mas é preciso, mas muitos defensores também ficaram de fora e nós precisamos, já que chegou a denúncia, nós precisamos investigar e estar dando uma resposta para a sociedade. Os próximos passos é estar agora pegando a documentação dos contemplados, está pedindo a nossa equipe técnica para verificar se a pontuação procede ou não, está mandando para o Ministério Público principalmente a questão do porquê que um edital exige, pede, solicita que seja apresentado e pontua cursos de língua estrangeira e por que não aferiu se esses profissionais de fato falam a língua. Por que razão, então, que pede o curso de língua? E também por que só pede do permissionário? Os defensores que não vão apresentar diploma, por que isso foi feito? Então, está claro, no meu entendimento, de que é uma brecha exatamente para poder facilitar a ilicitude. Secretária da Fazenda presta contas e afirma que a situação financeira do Estado ainda é negativa. Queda da arrecadação e resultado deficitário na economia do Espírito Santo. Essas foram as principais constatações da secretária de Estado da Fazenda, Ana Paula Vescovi, que prestou contas do primeiro quadrimestre de 2016 em audiência pública da Comissão de Finanças. Os dados relativos aos meses de janeiro a abril mostram que houve queda da receita de mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado e um déficit de 22 milhões de reais no caixa do Tesouro Estadual. A gente tem aí os reflexos da queda dos preços de petróleo e esse tem sido sim o maior impacto sobre nossa arrecadação. Mas também nós estamos percebendo os efeitos da crise que abatem o Estado com alguns fatores excepcionais, como por exemplo nós tivemos aqui no Estado um grande desastre ambiental, nós estamos vivendo a maior seca da nossa história, temos ainda algumas situações que são peculiares a nós. Então isso de fato tem prejudicado o nosso mercado, tem prejudicado os nossos empregos e isso tem se refletido sobre a arrecadação. A titular da pasta também fez projeções para os próximos meses. Nós estamos empreendendo ações tanto de manutenção da nossa disciplina fiscal dentro do Estado, estamos reeditando todas as medidas de ajuste fiscal que já foram implementadas, estamos reforçando essas medidas e também, estamos aí inovando em alguns aspectos da gestão para a gente conseguir deixar o governo mais leve, mais eficiente, mais voltado à sociedade. Um dos assuntos questionados pelos deputados foi o risco de atraso no pagamento dos servidores, como vem ocorrendo em outros estados. A secretária afirmou que o governo irá se esforçar para pagar todos os funcionários em dia. O Espírito Santo hoje já se destaca por ser um dos estados do Brasil com contas organizadas. Isso é fruto de um trabalho, de um esforço coletivo, um esforço que envolve toda a sociedade. Nós temos um bom ambiente aqui no Espírito Santo para poder dar sustentação, legitimidade a esse processo de ajuste fiscal. E isso nos dá condições de nós buscarmos pagamento das contas em dia e uma disciplina muito grande. Mas volto a falar, isso é algo que tem que ser conquistado, o momento é muito difícil e eu acho que os servidores estaduais, sociedade que depende dos serviços prestados por esses servidores, podem confiar que o governo do Espírito Santo fará todos os esforços possíveis e necessários para que a gente possa continuar pagando os salários em dia, não só os salários como as nossas obrigações. Eu acredito que o chefe dos poderes está atento, e nós precisamos economizar para que nós possamos, de fato, pagar a folha de pagamento, pagar os fornecedores do Estado em dia. Então eu acredito que tanto o governador Paulo Atung, tanto o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas, o chefe do Ministério Público, acho que os poderes estão engajados nessa luta, sabendo que a arrecadação do Estado, a cada mês, está arrecadando menos. E nós precisamos de fazer mais com menos. Conselhos que representam os profissionais de enfermagem se posicionam contra o ensino à distância. A qualidade da formação dos profissionais de enfermagem na modalidade de ensino à distância foi tema da audiência pública na Assembleia. A reunião foi realizada pela Comissão de Saúde em parceria com o COFEM, o Conselho Federal de Enfermagem, que está promovendo debate sobre o assunto em todo o país.
As entidades que representam a categoria são contrárias à modalidade de ensino à distância, tanto em nível técnico como no ensino superior. O Ministério Público nos solicitou que fizesse uma avaliação do ensino à distância em todo o país. Nós então fizemos uma força-tarefa de fiscais, onde eles percorreram todo o país e foram atrás dos polos presenciais dessas faculdades e encontramos barbaridades, ou seja, locais onde só tinha um endereço, mas na verdade funcionava um bar, funcionava uma casa de massagem, onde tinha um endereço que lá tinha um polo para formar enfermeiros de forma à distância. Ou seja, isso é um absurdo o que estão fazendo com a educação da enfermagem. Ensinar um profissional a cuidar do outro requer realmente uma interação, requer estar junto com esse paciente. Então nós não podemos em nenhum momento admitir que se aprenda a fazer os procedimentos de enfermagem à distância. Entendemos que o profissional de enfermagem tem que ter um preparo, ele tem que ter uma qualificação rigorosa e também uma dedicação exclusiva. Infelizmente, nesse molde de ensino à distância, a pessoa, o aluno, ele não tem a qualificação esperada e pode trazer sérios riscos para a sociedade, cabendo depois ao conselho julgar essa pessoa pelos atos que ele comprometeu. A mesma opinião foi manifestada pela presidente do Conselho Estadual de Educação. A gente não acredita nesse tipo de formação, né? Até mesmo pela necessidade de solidez, né, em termos de conhecimento, na prática exigida para essa função. E se você olhar a natureza do curso técnico, o próprio nome já está dizendo, ele é muito baseado na técnica. Então, como que esse curso vai ser oferecido à distância? Não tem razão de ser, né? Essa preocupação nós queremos passar para os atores do Conselho Federal de Enfermagem e também o Conselho Estadual, no sentido de que é preciso que haja um comprometimento maior com relação a esse profissional, porque esse profissional ele lida com vidas e não pode ser um profissional mais ou menos, tem que ser um profissional integral na sua missão, naturalmente, de assistir, resolver, ser solidário com a dor do cidadão. Então, a nossa audiência foi muito proveitosa e nós estamos tirando daqui a carta do Espírito Santo, junto com todas as entidades, para mandar para Brasília e para as autoridades do contexto. Segundo a Comissão de Saúde, representantes das instituições que oferecem o ensino à distância no Estado foram convidados, mas não compareceram à audiência. Combate ao vírus H1N1. Profissionais de segurança pública querem ser incluídos em grupo de risco para prioridade em vacinação. Servidores que atuam na segurança do Estado reivindicaram a vacinação contra o vírus H1N1 pela rede pública de saúde. O tema foi um dos destaques durante reunião da Comissão de Segurança. Os profissionais querem que a categoria seja incluída no grupo de risco. Assim como o próprio Estado entendeu que é importante vacinar os presos, nós entendemos também que os policiais são importantes ser vacinados, porque somos nós que prendemos, somos nós que conduzimos os presos, nós que pegamos ele no sistema, levamos para a audiência. Então, nada mais justo que os policiais também possam ter essa proteção e até mesmo para que a gente não perca efetivo afastado por doença. É inadmissível que os presos são vacinados e os policiais que lidam diretamente no transporte de presos, eles estão arriscando suas vidas em prol da segurança, não são vacinados, né? Você prioriza quem cometeu o crime, tudo bem que o Estado tem que cuidar, e abandona aqueles que estão cumprindo o seu dever. Então isso não pode, o Estado tem que ter um peso e uma medida. Fortalecer o futebol de salão capixaba e utilizar a atividade esportiva em ações voltadas para a juventude. Essas foram algumas medidas discutidas em reunião no Legislativo Estadual. A Comissão de Turismo e Desporto recebeu a Federação Espírito Santense de Futsal. Em pauta, o esporte como forma de inclusão social e valorização da juventude. Nós temos o atleta que faz o seu estudo pela manhã ou o seu estudo à tarde e passa uma grande parte do seu dia treinando com esses professores, treinando a prática do esporte, que deixa de estar na rua pensando em outras coisas.
A federação possui mais de 3.000 atletas cadastrados e enfrenta dificuldades para dar andamento a projetos de fortalecimento do esporte, como a organização de grandes competições. Nosso estado parece pequeno, mas não é. Então nós temos equipes em todos os municípios do estado do Espírito Santo. Então a dificuldade para as equipes é financeira, que elas têm despesa com arbitragem, com viagem, com hospedagem. Esta é a maior dificuldade. Por isso a gente tem tentado fazer regionalizado, para que eles fiquem o mais próximos da sua cidade possível. O importante é que o presidente da federação, o Arnaud, trouxe ideias interessantes que a federação pensa em fazer nos próximos meses, né? Ele falou sobre uma Liga Espírito Santense de futsal, abrindo a chancela para que marcas entrem numa competição atrelada a clubes. Imaginamos um Álvares Cabral ou um Saldanha da Gama ou qualquer outro clube do estado, o Ítalo, junto com alguma marca de sucesso do estado para que pudesse ter o patrocínio e dinheiro para fazer a competição e para trazer alguns atletas. Também falou de algumas competições que podem ser feitas no interior, até para atrair turismo. E agora, a partir do que o Arnaud apresentou para a gente vai tocar aqui através da nossa comissão e os demais deputados dessa casa. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama com informações sobre as atividades parlamentares. Obrigada pela audiência de sempre e até o nosso próximo encontro.